Se os audiolivros do nosso canal te trazem felicidade ou agregaram algo à sua vida, considere fazer uma doação como forma de agradecimento pelo trabalho. O link para o Pix está na descrição. Obrigado pelo apoio. Fique agora com o capítulo 32 do livro 1. Ainda que muitos terrisanos expressem certo ressentimento por Clenion, também sentem inveja. Ouvi os carregadores falarem com assombro das catedrais de Clene, com seus surpreendentes vitrais nas janelas e seus amplos salões. Também parecem gostar muito da nossa moda. Nas cidades, vi que muitos jovens terrisanos trocaram suas peles e couros por trajes bem confeccionados de cavalheiros. Capítulo 32. A 2 ruas acima da loja de Trevo havia um edifício de altura incomum, se comparado com os que estavam ao seu redor. Era uma espécie de cortiço. Vim pensou um lugar para famílias Ska morarem. Nunca tinha estado lá dentro, no entanto. Derrubou uma moeda e se lançou pela lateral do edifício de 5 andares. Aterrissou com agilidade no telhado, fazendo uma figura agachada na escuridão pular de Suston. Sou só eu? Vim sussurrou caminhando em silêncio pelo telhado inclinado. Fantasma sorriu para ela em meio à noite. Como o melhor olho de estanho da gangue, ele em geral ficava com as vigias mais importantes. Recentemente, aquelas durante as primeiras horas da noite. Era o momento em que o conflito entre as grandes casas costumava se transformar em luta aberta. Ainda estão nisso? Vim perguntou em voz baixa, queimando estanho e perscrutando a cidade. Havia uma névoa brilhante ao longe, dando às brumas uma luminescência estranha. Fantasma assentiu, apontando para a luz. Fortaleza Hastings. Soldados Elariel atacando esta noite? Vim assentiu. A destruição da Fortaleza Hastings era esperada há algum tempo. Haviam sofrido meia dúzia de ataques de diferentes casas na última semana. Com os aliados se retirando e as finanças na bancarrota, era só questão de tempo antes que caísse. Estranhamente, nenhuma das casas atacava durante o dia. Havia um ar fingido de sigilo sobre a guerra, como se a aristocracia reconhecesse o domínio do senhor soberano e não quisesse aborrecê-lo recorrendo à guerra diurna. Era tudo arranjado à noite, sob um manto de brumas. Querer isso, Fantasma falou. Vim se deteve. Ah, Fantasma. Poderia tentar falar normal? Fantasma acenou com a cabeça na direção de uma estrutura sombria e distante. Senhor soberano. Provável que gosta da luta. Vim assentiu. Kelsier estava certo. Não houve muito clamor vindo do ministério ou do palácio com relação à guerra entre as casas, e a guarnição está levando um tempo para voltar para a Lutadel. O senhor soberano esperava pela guerra entre as casas, e pretende deixar que siga seu curso. Como uma queimada, ateada para arrasar e renovar o campo. Mas, desta vez, quando um fogo se apagasse, outro começaria. O ataque de Kelsier à cidade. Presumindo que Marsh descubra como deter os inquisidores de Assou. Presumindo que consigamos tomar o palácio. E, é claro, presumindo que Kelsier encontre um jeito de lidar com o senhor soberano. Vim balançou a cabeça. Não queria pensar mal de Kelsier, mas não via como tudo aquilo ia acontecer. A guarnição ainda não voltara, mas os relatos diziam que estava perto, talvez a 1 semana ou 2 de viagem. Algumas casas nobres estavam caindo, mas o cenário não parecia ser de caos geral, como Kelsier queria. O Império Final estava tensionado, mas ela duvidava que fosse se quebrar. No entanto, talvez aquele não fosse o ponto. A gangue F fizera um trabalho surpreendente ao instigar a guerra entre as casas. 3 grandes casas inteiras já não existiam, e o resto estava seriamente enfraquecido. Levaria décadas para a aristocracia se recuperar de suas próprias disputas e fizemos um trabalho incrível, Vim decidiu. Mesmo que não ataquemos o palácio, ou que o ataque fracasse, teremos conseguido algo maravilhoso. Com os dados de Marsh sobre o ministério e a tradução de Sazed do livro de viagem, a rebelião teria informações novas e úteis para uma resistência futura. Não era o que Kelsier tinha desejado. Não era a derrocada completa do Império Final. Mas mesmo assim, era uma vitória importante. Uma para a qual os Ska poderiam olhar por anos como fonte de coragem. E, com um sobressalto de surpresa, Vim percebeu que se sentia orgulhosa de ter feito parte disso. Talvez no futuro pudesse começar uma rebelião real,
em um lugar onde os Ska não estivessem tão submetidos. Se existir um lugar assim, Vin estava começando a entender que não era só Luthadel e suas estações de abrandamento que tornavam os Ska subservientes. Era tudo: os obrigadores, o trabalho constante no campo e nas fábricas, sua maneira de pensar, encorajada por 1000 anos de opressão. Havia uma razão para que as rebeliões Ska sempre fossem tão pequenas. As pessoas sabiam, ou pensavam que sabiam, que não era possível lutar contra o Império Final. Mesmo Vin, que sempre se vira como uma ladra libertada, acreditara no mesmo. Fora necessário o plano insano e impossível de Kelsier para convencê-la do contrário. Talvez fosse por isso que ele tinha estabelecido objetivos tão elevados para a gangue. Sabia que só algo muito desafiador os faria perceber, de um jeito estranho, que podiam resistir. Fantasma olhou para ela. A presença de Vin ainda o deixava desconfortável. Fantasma, Vin disse. Sabe que Elend rompeu o relacionamento comigo. Fantasma assentiu, ficando levemente animado. Mas, Vin disse, lamentando, eu ainda o amo. Sinto muito, Fantasma. Mas é a verdade. Ele abaixou o olhar, entristecido. Não é você, Vin prosseguiu. De verdade não é. É só que, ponto. Bem, não se pode escolher quem se ama. Acredite em mim. Há pessoas que eu realmente queria não ter amado. Não mereciam. Fantasma assentiu. Eu entendo. Ainda posso ficar com o lenço? Ele deu de ombros. Obrigada, ela disse. Significa muito para mim. Ele levantou a cabeça e encarou as brumas. Não sou nenhum tolo. Eu sabia que não ia acontecer. Vejo coisas, Vin. Vejo muitas coisas. Ela colocou uma mão reconfortante no ombro dele. Vejo coisas. Uma declaração apropriada para um olho de estanho como ele. É romântico há muito tempo? Ela perguntou. Fantasma assentiu. Tive o estalo com 5 anos. Mal me lembro. E desde essa época vem praticando com estanho? Praticamente. Ele disse. Foi uma coisa boa para mim. Deixar ver, deixar ouvir, deixar sentir. Tem alguma dica para me dar? Vin perguntou, esperançosa. Ele se deteve pensativo, sentado na borda do telhado inclinado, com o pé pendurado na lateral do edifício. Queimar estanho... Não é como verá. É como não verá. Vin franziu o senho. O que quer dizer? Quando queima, ele explicou. Tudo vem. Muito de tudo. Distrações aqui, ali. Consegue o poder que quer, ignorando as outras distrações. Se quer ser bom queimando estanho, ela pensou, traduzindo o melhor que pôde, tem que aprender a lidar com as distrações. Não é o que se vê, é o que se consegue ignorar. Interessante, Vin comentou, pensativa. Fantasma assentiu. Quando olhar, ver as brumas e ver as casas, e sentir a madeira e ouvir os ratos lá embaixo. Escolha um, e não se distraia. Bom conselho, Vin falou. Fantasma assentiu. Então algo soou atrás deles. Ambos se sobressaltaram e se abaixaram, e Kelsier começou a rir enquanto cruzava o telhado. Realmente precisamos encontrar um modo melhor de avisar as pessoas que estamos chegando. Cada vez que visito um ponto de espionagem, me preocupo que alguém caia de susto do telhado. Vin se levantou e sacudiu o pó da roupa. Estava usando capa de bruma, camisa e calça. Há dias, não usava um vestido. Só os usava em suas aparições protocolares na mansão Renu. Kelsier estava muito preocupado com assassinos para deixá-la ficar lá por muito tempo. Pelo menos compramos o silêncio de Clis. Vin pensou, aborrecida com a despesa. Já é hora? Ela perguntou. Kelsier assentiu. Quase, pelo menos. Quero fazer uma pequena parada no caminho. Vin assentiu. Para seu segundo encontro, Marsh escolhera um lugar que supostamente estava explorando para o ministério. Era a oportunidade perfeita para se encontrarem, já que Marsh teria uma desculpa para ir até o edifício à noite, buscando ostensivamente por qualquer atividade alomântica nas redondezas. Teria um abrandador consigo grande parte do tempo, mas haveria um espaço de tempo, perto da meia-noite, em que Marsh calculava que poderia estar sozinho quase por 1 hora. Não era muito tempo para escapulir e voltar,
mas tempo suficiente para que 2 sigilosos nascidos das brumas lhe fizessem uma rápida visita. Despediram-se de Fantasma e se lançaram na noite. Mas não viajaram muito pelos telhados antes que Kelsier descesse até a rua, aterrissando e caminhando para conservar força e metais. É meio estranho, Vin pensou, lembrando-se da primeira noite em que praticara alomancia com Kelsier. Nem mesmo penso nas ruas vazias como assustadoras agora. Os paralelepípedos estavam escorregadios pela umidade das brumas, e a rua deserta desaparecia depois de um tempo na névoa distante. Estava escuro, silencioso e solitário. Nem mesmo a guerra mudara muito isso. Grupos de soldados, quando atacavam, o faziam em bando, combatendo rapidamente e tentando invadir as defesas de uma casa inimiga. Mesmo assim, apesar do vazio noturno da cidade, Vin se sentia confortável. As brumas estavam com ela. Vin, Kelsier disse, enquanto caminhavam. Preciso lhe agradecer. Ela se virou para ele. Uma figura alta e orgulhosa em sua capa de bruma majestosa. Agradecer? Por quê? Pelas coisas que me disse sobre Mari. Estive pensando muito sobre aquele dia, pensando nela. Não sei se sua habilidade de ver através de nuvens de cobre explica tudo, mas... Bem, me dá uma opção, e eu prefiro acreditar que Mari não me traiu. Vin assentiu, sorrindo. Ele sacudiu a cabeça, pesaroso. Parece loucura, não? Como se, todos estes anos, eu estivesse esperando por uma razão para ceder ao auto-engano. Não sei, Vin comentou. Antigamente, talvez eu tivesse pensado que você era louco, mas... Bem, é nisso que consiste a confiança, não é? Um desejo de enganar a si mesmo? Você tem que calar essa voz que sussurra sobre traição, e só esperar que seus amigos não o machuquem. Kelsier deu uma gargalhada. Não acho que está melhorando o argumento, Vin. Ela deu de ombros. Faz sentido para mim. A desconfiança é realmente a mesma coisa. Só que, ao contrário, posso ver como uma pessoa, tendo que escolher entre 2 hipóteses, escolhe confiar. Mas não você? Kelsier perguntou. Vin deu de ombros novamente. Não sei mais. Kelsier hesitou. Seu Elend. Há uma chance de que ele simplesmente estivesse tentando assustá-la para que abandonasse a cidade, certo? Certo? Talvez tenha dito aquelas coisas para seu próprio bem. Talvez, Vin concordou. Mas havia algo diferente nele. No jeito que olhava para mim. Sabia que eu estava mentindo para ele, mas não acho que percebeu que eu era Ska. Provavelmente pensou que eu era uma espiã de uma das outras casas. De qualquer modo, pareceu honesto em seu desejo de se livrar de mim. Talvez pense isso porque já estava convencida de que ele iria deixá-la. Vin se calou, olhando para a rua escorregadia e suja de cinzas enquanto andavam. Não sei, e é sua culpa, eu sei. Eu costumava entender tudo. Agora está tudo confuso. Sim, bagunçamos bem sua cabeça. Kelsier disse com um sorriso. Não parece incomodado com isso. Não, Kelsier confirmou. Nem um pouco. Ah, aqui estamos. Parou diante de um edifício largo e grande, provavelmente outro cortiço Ska. Estava escuro lá dentro. Os Ska não podiam se dar ao luxo de ter lamparinas a óleo, e deviam ter apagado a fogueira no centro do edifício depois de preparar a refeição noturna. Aqui? Vin perguntou, insegura. Kelsier assentiu, aproximando-se para bater na porta de leve. Para surpresa de Vin, a porta se abriu vacilante, e o rosto magro de um Ska apareceu nas brumas. Lord Kelsier, o homem disse em voz baixa. Disse que viria visitá-los. Kelsier falou, sorrindo. Esta noite, pareceu um bom momento. Entrem, entrem, o homem disse abrindo a porta. Deu um passo para trás, com cuidado para não deixar que nenhuma bruma tocasse enquanto Kelsier e Vin entravam. Vin estivera em cortiços Ska antes, mas nunca antes tinham parecido tão deprimentes. O cheiro de fumaça e dos corpos sem banho era quase avassalador, e ela teve que apagar o estanho para não se asfixiar. A luz tênue de uma pequena estufa de carvão mostrava um monte de pessoas juntas, dormindo no chão. Mantinham o aposento livre de cinzas, mas era só o que podiam fazer. Manchas negras ainda cobriam suas roupas, as paredes e os rostos. Havia poucos móveis, sem mencionar escassos cobertores, para repartir entre eles,
Eu costumava viver assim, Vin pensou, horrorizada. Os covis das gangues eram iguais. Às vezes mais abarrotados. Esta era a minha vida. As pessoas acordaram ao perceber que tinham visita. Kelsier havia arregaçado as mangas, Vin notou, e as cicatrizes em seus braços eram visíveis mesmo à luz das brasas. Elas se destacavam claramente, desde seus pulsos até acima dos cotovelos, entrecruzando-se e sobrepondo-se. Os sussurros começaram imediatamente. O sobrevivente está aqui. Kelsier, o Lorde das Brumas. Essa é nova, Vin pensou, erguendo uma sobrancelha. Ficou para trás, enquanto Kelsier sorria e avançava para se encontrar com os Scar. As pessoas se reuniram em volta dele, com entusiasmo, estendendo as mãos para tocar seus braços e sua capã. Outros simplesmente o encaravam, observando-o com reverência. Vim espalhar esperança, Kelsier disse para eles em voz baixa. A casa Hastings caiu esta noite. Houve murmúrios de surpresa e admiração. Sei que muitos de vocês trabalhavam nas forjas e fábricas de aço de Hastings, Kelsier prosseguiu. E honestamente, não sei o que isso significa para vocês. Mas é uma vitória para todos nós. Ao menos por um tempo, vocês, homens, não morrerão diante das forjas ou sob os chicotes dos capatazes Hastings. Houve murmúrios entre a pequena multidão, e uma voz finalmente expressou a preocupação em voz alta o bastante para que Vin pudesse escutar. A casa Hastings se foi? Quem vai nos alimentar? Tão assustado Vin pensou. Nunca fui assim. Fui? Mandarei outro carregamento de comida, Kelsier prometeu. O suficiente para mantê-los por um tempo, ao menos. Tem feito tanto por nós, outro homem disse. Bobagem, Kelsier falou. Se quiserem retribuir o favor, andem um pouco mais erguidos. Tenham um pouco menos de medo. Eles podem ser derrotados. Por homens como você, Lord Kelsier, uma mulher sussurrou. Mas não por nós. Vocês se surpreenderiam. Kelsier disse, enquanto a multidão começou a abrir espaço para que os pais trouxessem os filhos para frente. Parecia que todo mundo no aposento queria que os filhos conhecessem Kelsier, pessoalmente. Vin observou com sentimentos misturados. A gangue ainda tinha suas reservas quanto à fama crescente de Kelsier entre os Scar, embora mantivesse a palavra, e fizesse silêncio quanto a isso. Ele realmente parece se importar com eles, Vin pensou, vendo Kelsier segurar uma criancinha no colo. Não acho que seja apenas um espetáculo. É como ele ama o povo, ama os Scar. Mas é mais como o amor de um pai pelo filho do que o amor de um homem por seus iguais. Seria isso tão errado? Ele era, no final das contas, um tipo de pai para os Scar. Era o nobre senhor que eles sempre deveriam ter tido. Mesmo assim, Vin não pôde deixar de se sentir incomodada, enquanto observava os rostos sujos e fracamente iluminados daquelas famílias Scar, com seus olhos cheios de adoração e reverência. Depois de um tempo, Kelsier se despediu do grupo, dizendo para eles que tinham um compromisso. Vin e ele deixaram o aposento lotado, saindo para o abençoado ar fresco. Kelsier ficou em silêncio durante o trajeto para a nova estação de abrandamento de Marsh, embora andasse com um pouco mais de pressa do que fazia normalmente. Depois de um tempo, Vin teve que dizer algo. Você os visita com frequência? Kelsier assentiu. Pelo menos umas 2 casas por noite. Quebra a monotonia do meu outro trabalho. Matar nobres e espalhar falsos rumores, Vin pensou. Sim, visitar os Scar deve ser uma boa mudança. O ponto de encontro estava a poucas ruas de distância. Kelsier se deteve perto de uma porta enquanto se aproximavam, perscrutando a noite escura. Finalmente, apontou para uma janela levemente iluminada. Marsh disse que deixaria uma luz acesa se os outros obrigadores se fossem. Janela ou escadas? Vin perguntou. Escadas, Kelsier falou. A porta deve estar destrancada. O ministério é dono do prédio inteiro. Estará vazio. Kelsier estava certo quanto às 2 coisas. O edifício não cheirava a mofo o suficiente para estar abandonado, mas os andares inferiores obviamente não eram utilizados. Vin e ele subiram as escadas rapidamente. Marsh deveria ser capaz de nos dizer a reação do ministério com relação à guerra entre as casas.
Kelsier disse quando chegaram ao piso superior. A luz da lanterna tremeluzia através da porta, e ele a abriu, ainda falando. Com sorte, aquela guarnição não voltará logo. O dano está feito em grande parte, mas eu gostaria que a guerra continuasse. Ele parou na porta, bloqueando a vista de Vin. Ela avivou Peltry e Estanho imediatamente, agachando-se, esperando pelo ataque. Não havia ninguém. Apenas silêncio. Não, Kelsier sussurrou. Então Vin viu o escuro líquido vermelho que escorria e se juntava junto ao pé de Kelsier. Formou uma pequena poça, e então começou a escorrer pelo primeiro degrau. Ah, senhor soberano! Kelsier cambaleou para dentro do aposento. Vin o seguiu, mas já sabia o que veria. O cadáver jazia no centro da câmara, esfolado e desmembrado, a cabeça completamente esmagada. Mal podia ser reconhecido como humano. As paredes estavam manchadas de sangue. Um corpo pode ter realmente tanto sangue? Era exatamente como antes, no sótão do covil de Camon, só que com uma única vítima. Inquisidor, Vin sussurrou. Kelsier, sem se importar com o sangue, caiu de joelhos ao lado do cadáver de Marsh. Ergueu a mão, como se fosse tocar o corpo esfolado, mas permaneceu paralisado, atônito. Kelsier, Vin disse, com urgência. Isso é recente. O Inquisidor ainda pode estar por perto. Ele não se moveu. Kelsier! Vin! Exclamou. Kelsier estremeceu, olhou ao redor. Seus olhos se encontraram com os dela, e sua lucidez voltou. Ficou em pé. Janela! Vin disse, correndo pelo quarto. Deteve-se, no entanto, quando viu algo sobre uma mesinha ao lado da parede. Uma perna de mesa de madeira, meio escondida sob uma folha de papel branco. Vin a agarrou, enquanto Kelsier chegava à janela. Ele se virou, olhando para o aposento mais uma vez, então saltou na noite. Adeus, Marsh, Vin pensou, pesarosa, e seguiu Kelsier. Creio que os inquisidores suspeitam de mim, Dockson leu. O papel, uma única folha recuperada de dentro da perna de mesa, estava limpo e branco, sem manchas do sangue que sujava os joelhos de Kelsier e a bainha da capa de Vin. Dockson continuou a ler, sentado à mesa da cozinha da oficina de Trevo. Tenho feito perguntas demais, e sei que enviaram ao menos uma mensagem para o obrigador corrupto que supostamente me treinou como acólito. Quero descobrir os segredos que a rebelião sempre precisou saber. Como o ministério recruta nascidos das brumas para serem inquisidores? Por que os inquisidores são mais poderosos do que alomânticos normais? Qual é a fraqueza deles, se é que existe uma? Infelizmente, não descobri quase nada sobre os inquisidores, embora a politicagem dentro das fileiras regulares do ministério continue a me surpreender. É como se os obrigadores comuns nem mesmo se importassem com o mundo lá fora, exceto pelo prestígio que adquirem ao serem os mais espertos ou exitosos em aplicar as leis do Senhor Soberano. Os inquisidores, no entanto, são diferentes. São muito mais leais ao Senhor Soberano do que os obrigadores comuns, e essa talvez seja parte da divisão entre os dois grupos. Apesar disso, sinto que estou perto. Eles têm um segredo, Kelsier. Uma fraqueza. Estou certo disso. Os outros obrigadores sussurram, embora nenhum deles saiba o que é. Temo ter sondado demais. Os inquisidores me seguem, me observam, perguntam por mim. Por isso, preparei este bilhete. Talvez minha cautela seja desnecessária. Talvez não. Dockson levantou os olhos. É tudo o que diz. Kelsier estava em pé do outro lado da cozinha, as costas apoiadas no armário, em sua posição habitual. Mas não havia leviandade em sua postura desta vez. Estava com os braços cruzados, a cabeça ligeiramente inclinada. Sua dor incrédula parecia ter desaparecido, substituída por outra emoção, uma que Vin de vez em quando via ardendo sombriamente atrás de seus olhos. Normalmente quando falava da nobreza. Ela estremeceu sem querer. De pé como ele, Vin subitamente notou as roupas dele. A capa de bruma cinza escura, camisa de mangas compridas, calça da mesma cor. Na noite, a roupa servia unicamente como camuflagem. No aposento iluminado, no entanto, as cores escuras o tornavam ameaçador. Ele se endireitou, e a sala ficou tensa. Diga a Renu para desaparecer.
Kelsier disse em voz baixa, a voz como ferro. Ele pode usar a história que inventamos para esse caso, que se retira para suas terras por causa da guerra entre as casas, mas quero que esteja longe amanhã. Mandem um brutamontes e um olho de estanho com ele, como proteção, mas diga para abandonar seu barco a um dia de viagem da cidade, e então voltar até nós. Dockson se deteve. Então olhou para Vin e os outros. Ok, Pitu. Marsh sabia de tudo, Dox, Kelsier disse. Eles o torturaram, antes de matá-lo. É assim que os inquisidores trabalham. Lançou as palavras no ar. Vin sentiu um arrepio. O covil estava comprometido. Para o esconderijo de emergência, então? Dockson perguntou. Só você e eu sabemos a localização. Kelsier assentiu com firmeza. Quero todo mundo fora desta loja, incluindo aprendizes, em 15 minutos. Eu me encontrarei com vocês no esconderijo de emergência em 2 dias. Dockson olhou para Kelsier, o senho franzido. 2 dias? Kel, o que está planejando? Kelsier se dirigiu até a porta. Abriu-a, deixando as brumas entrarem, e então olhou novamente para a gangue, os olhos tão duros quanto qualquer prego dos inquisidores. Eles me acertaram onde mais doeria. Vou fazer o mesmo. Wallen abriu caminho na escuridão, apalpando através das cavernas estreitas, obrigando seu corpo a passar por fendas quase pequenas demais. Continuou descendo, tateando com os dedos, ignorando os inúmeros arranhões e cortês. Preciso continuar, preciso continuar. A sanidade que lhe restava dizia que este seria seu último dia. Haviam passado 6 dias desde seu último sucesso. Se fracassasse uma 7ª vez, morreria. Preciso continuar. Não conseguia ver. Estava muito abaixo da superfície, para captar sequer um mínimo vislumbre do reflexo de um raio de sol. Mas, mesmo sem luz, podia encontrar o caminho. Só existiam 2 direções, para cima e para baixo. Movimentos para o lado não tinham importância. Eram facilmente desconsiderados. Não podia se perder enquanto continuasse descendo. Enquanto isso, buscava com os dedos, tateando a aspereza delatora de cristais brotando. Não podia voltar desta vez, não até que tivesse êxito, não até. Preciso continuar. Suas mãos rasparam em algo macio e frio, enquanto se movia. Um cadáver, apodrecendo entre 2 rochas. Wallen prosseguiu. Corpos não eram incomuns nas cavernas apertadas. Alguns dos cadáveres eram frescos. A maior parte era simplesmente ossos. Com frequência, Wallen se perguntava se os mortos não eram os sortudos, na verdade. Preciso continuar. Não havia tempo nas cavernas, realmente. Em geral, ele voltava para cima para dormir. Embora na superfície houvesse capatazes com chicotes, também havia comida. Era escassa, apenas o suficiente para mantê-lo vivo, mas era melhor que a fome que o assaltaria caso ficasse lá embaixo muito tempo. Preciso... Deteve-se. Tinha o torso enfiado em uma fenda estreita na rocha, e estava a ponto de seguir em frente. Contudo, seus dedos, sempre tateando, ainda que quase inconscientemente, continuaram apalpando as paredes. E haviam encontrado algo. Suas mãos tremeram de expectativa, enquanto sentia o afloramento de cristal. Sim, eram eles. Cresciam em um padrão largo e circular na parede. Eram pequenos nas bordas, mas iam ficando gradualmente maiores em direção ao centro. Bem no centro do padrão circular, os cristais se curvavam para dentro, seguindo um pequeno buraco na parede. Ali, os cristais eram maiores, cada um com uma borda irregular e afiada. Como dentes ao redor da mandíbula de uma besta de pedra. Inspirando e rezando para o Senhor Soberano, Wallen meteu a mão na abertura circular do tamanho de um punho. Os cristais arranharam seu braço, marcando sulcos compridos e finos ao longo de sua pele. Ignorou a dor, forçando o braço ainda mais, acima do cotovelo, buscando com os dedos por ali. Seus dedos encontraram uma pequena rocha de cristal no meio do buraco, uma rocha formada por misteriosas gotas de cristal. Um geodo de Racing. Agarrou-o ansiosamente, puxando-o para fora, arranhando o braço novamente, enquanto o retirava do buraco forrado de cristais. Embalou a pequena rocha esférica, respirando pesadamente de alegria. Outros 7 dias. Viveria por mais 7 dias.
Antes que a fome e a fadiga o enfraquecessem ainda mais, Wallen começou a laboriosa escalada. Ele se espremeu entre fendas, subindo por saliências na parede. Às vezes tinha que se mover para a direita ou para a esquerda, até que o teto se abrisse, mas ele sempre se abria. Havia, na verdade, apenas duas direções, para cima ou para baixo. Ficou com o ouvido atento. Já vira escaladores mortos, assassinados por homens mais jovens e mais fortes, que esperavam para roubar um geodo. Felizmente, não encontrou ninguém. Isso era bom. Era um homem mais velho, velho o bastante para saber que nunca deveria ter tentado roubar comida do lorde de sua plantação. Talvez merecesse o castigo. Talvez merecesse morrer nas minas de Hatsing. Mas não morrerei hoje, pensou, sentindo finalmente o cheiro do ar doce e fresco. Era noite lá fora. Ele não se importava. As brumas não o incomodavam mais. Nem mesmo os espancamentos o incomodavam tanto agora. Estava cansado demais para se incomodar. Wallen começou a escalar a fenda, uma das dúzias no pequeno e plano vale conhecido como Minas de Hatsing. Então, se deteve. Um homem estava parado diante dele, em meio à noite. Estava vestido com uma capa comprida, que parecia ter sido rasgada em tiras. O homem olhou para Wallen, silencioso e poderoso em suas roupas negras. Então lhe estendeu a mão. Wallen se encolheu. O homem, no entanto, agarrou sua mão e o tirou da fenda. Vá! O homem disse em voz baixa, em meio ao turbilhão de brumas. A maior parte dos guardas está morta. Reúna o máximo de prisioneiros que conseguir e fuja deste lugar. Tem um geodo? Wallen se encolheu novamente, levando a mão ao peito. Ótimo, disse o desconhecido. Quebre-o. Vai encontrar uma conta de metal dentro dele. É muito valiosa. Prenda-a no submundo de qualquer cidade que encontrar. Vai ganhar o suficiente para viver por anos. Vá, rápido! Não sei quanto tempo tem até que o alarme seja dado. Wallen cambaleou para trás, confuso. Quem é você? Sou o que você será em breve, o desconhecido disse, aproximando-se da fenda. As tiras de sua capa escura se enroscavam ao seu redor, misturando-se com as brumas quando ele se virou na direção de Wallen. Sou um sobrevivente. Kelsier olhou para baixo, estudando a cicatriz escura na rocha, ouvindo enquanto o prisioneiro se perdia na distância. E assim estou de volta, Kelsier sussurrou. Suas cicatrizes ardiam, e as lembranças retornaram. Lembranças dos meses passados se espremendo entre as fendas, dos braços arranhados nas facas cristalinas, tentando, a cada dia, encontrar um geodo, apenas um, para que pudesse continuar vivendo. Conseguiria realmente descer mais uma vez naquelas profundezas apertadas e silenciosas? Conseguiria entrar na escuridão de novo? Kelsier ergueu os braços, olhando para as cicatrizes, ainda brancas e destacadas. Sim. Pelos sonhos dela, ele podia. Aproximou-se da fenda e se forçou a descer por ela. Então, queimou o estanho. Imediatamente ouviu um estalido. O estanho iluminava a fenda embaixo de Kelsier. Embora ficasse mais larga, também se dividia, abrindo-se em todas as direções. Parte caverna, parte fenda, parte túnel. Logo pôde ver seu primeiro buraco cristalino de Atium, ou o que restara dele. Os compridos cristais prateados estavam fraturados e quebradosos. Usar a alomância perto dos cristais fazia com que estilhaçassem. Por isso o Senhor Soberano tinha que usar escravos, não alomânticos, para coletar a Tatium para ele. Agora, o teste verdadeiro, Kelsier pensou, entrando ainda mais na fenda. Queimou o ferro, e imediatamente viu várias linhas azuis apontando para baixo, na direção dos buracos de Atium. Embora os buracos em si provavelmente não tivessem nenhum geodo dentro deles, os próprios cristais emitiam leves linhas azuis. Tinha quantidades residuais de Atium. Kelsier se concentrou em uma das linhas azuis e puxou de leve. Seus ouvidos amplificados pelo estanho ouviram algo se estilhaçar na fenda abaixo dele. Kelsier sorriu. Quase 3 anos atrás, parado sobre os cadáveres ensanguentados dos capatazes que haviam espancado Mari até a morte, notara pela primeira vez que podia usar ferro para sentir onde estavam os buracos de cristal. Mal compreendia seus poderes alomânticos naquela época, mas então,
Um plano começou a se formar em sua mente. Um plano de vingança. Esse plano tinha evoluído, crescido para abarcar muito mais do que pretendia originalmente. Mas uma das peças-chave permanecera guardada em um canto de sua mente. Podia encontrar os buracos de cristal, podia destruí-los, usando alomancia. E eles eram o único meio de produzir Action em todo o Império Final. Vocês tentaram me destruir, Minas de Hatsin, ele pensou, descendo ainda mais pela fenda. Chegou a hora de retribuir o favor. Fim do capítulo. E aí, gostou deste capítulo? Lembre-se de apoiar o canal com seu gostei. Inscreva-se no nosso canal Reflexos da Mente. Comente com o que está achando.